Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia aqui no nosso propósito de leitura da Palavra de Deus. Se você é cristão, já te convido a não sair desse vídeo, mas pelo contrário, vim caminhar conosco na leitura da Palavra de Deus diária. Amém? Durante um ano, leremos toda a Bíblia. Leituras rápidas, simples, amém? Não tem nada a ver com placa de igreja, não tem nada a ver com religiosidade, mas sim de ouvir aquilo que é a Palavra de Deus, de ler a Palavra do Senhor, que edifica a nossa fé, que fortifica a nossa caminhada diária. Então, se você é cristão, tem esse convite da parte de Deus, amém? Deixa Deus falar contigo e venha fazer parte diariamente aqui da leitura da Palavra de Deus, amém? É o propósito 365 dias na Palavra. Antes de iniciarmos a leitura no dia de hoje, vamos orar, amém? Como é de costume, vamos orar agradecendo ao Pai pela oportunidade, amém? Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por mais uma vez conceder a nós mais uma oportunidade de estar na tua presença. Senhor, eu quero te agradecer pela tua misericórdia que se renovou mais uma vez sobre as nossas vidas. Deus, fala conosco, pois precisamos ouvir a tua voz. Espírito Santo, conduz a leitura mais uma vez no dia de hoje, falando aos nossos corações aquilo que a gente precisa ouvir. Abre a nossa mente para o entendimento e repreende todo o mal que possa vir de encontro à nossa vida. Todo mal que possa vir, Pai, de encontro a este propósito, e que nós venhamos cada vez mais nos fortalecer na tua presença, na tua palavra. Fala conosco mais uma vez no dia de hoje, para a honra e glória do teu nome. Assim oramos e te agradecemos. Amém, Deus. Maravilhoso és tu, Pai. Amém. Iniciando a leitura no dia de hoje, amém. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 12. Vamos iniciar nossa leitura. Números, capítulo 12, o castigo de Miriam. Todos encontraram? Números, capítulo 12, começa assim. Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia e Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Eles disseram: será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Logo em seguida, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três aí vão para a tenda sagrada. Eles foram e o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e quando eles chegaram, Deus disse: agora escutem o que vou dizer. Quando há profeta entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. Com o meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo. Pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? E aí o Senhor Deus foi embora, muito irado com eles. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença da pele, que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que, de fato, ela estava atacada por aquela doença. Aí Arão disse a Moisés: por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos num momento de loucura. Não deixe que Miriam seja como um aborto que nasce com metade do corpo destruído. Então Moisés orou assim a Deus, o Senhor: ó Deus, eu te peço que a cures. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, ela teria ficado humilhada durante 7 dias. Então que ela seja expulsa do acampamento e fique lá fora 7 dias. Depois será trazida de volta. Assim, Miriam ficou 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu dali enquanto ela não foi trazida de novo para o acampamento. Depois disso, o povo saiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Dando continuidade, Números capítulo 13. Vamos lá? Os espiões. O Senhor disse a Moisés: mande espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. Em cada tribo escolha um homem que seja líder. Do deserto de Parã, Moisés enviou os espiões de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Todos eram chefes de tribos do povo de Israel. São estes os seus nomes: tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Tribo de Simeão, Zafate, filho de Ori. Tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Tribo de Isacar, Igal, filho de José. Tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de Manassés,
Gadi, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Aser, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Melque. São esses os nomes dos homens que Moisés mandou espionar a terra. Ele mudou o nome de Osés, filho de Num, para Josué. Quando Moisés os mandou espionar a terra de Canaã, disse a esses homens o seguinte: vão pela região sul e subam pelas montanhas. Veja bem que terra é essa. Vejam também se o povo que mora nela é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Veja se a terra onde esse povo mora é boa ou ruim, se as suas cidades têm muralhas ou não. Examinem também a qualidade da terra, se é boa para plantar ou não. Vejam se há matas. Tenham coragem e tragam algumas frutas da terra. Estava na época da primeira colheita de uvas. Assim os homens saíram e espionaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, perto da subida de Amate. Eles subiram pela região sul e foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de uma raça de gigantes chamados Anaquins. Hebron tinha sido construída 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois chegaram ao vale de Escol e ali cortaram um galho de uma parreira com um cacho de uvas que 2 homens carregaram pendurado numa vara. Eles pegaram também romãs e figos. Chamaram aquele lugar de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que eles haviam cortado ali. Depois de espionarem a terra 40 dias, eles voltaram para Cádiz, no deserto de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel. E contaram a eles e a todo o povo o que tinham visto e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. Eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver por essas frutas. Mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os heteus, os jebuseus e os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Caleb os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém, os outros que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim, espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores, e os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. Amém! Leitura maravilhosa, muito conhecida. Vimos aí claramente a coragem de Caleb, e no decorrer da leitura nós vamos ver o desfecho maravilhoso, muito conhecida e muito poderosa essa leitura. Números 12 e 13 concluídos. Vamos agora para Lucas. Abra sua Bíblia, meu querido irmão, minha irmã, em Lucas capítulo 7. Jesus cura o empregado de um oficial romano. Linda demais essa passagem, amém? Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece, de fato, a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. Eu acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Glória a Deus. Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele.
Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo o enterro. O defunto era filho único de uma viúva e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: "Não chore." Então ele chegou mais perto e tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: "Moço, eu ordeno a você, levante-se." O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: "Que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo." Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Os mensageiros de João Batista. Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. Aí João chamou 2 deles e os enviou ao Senhor Jesus para perguntarem: "O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro?" Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: "João Batista nos mandou perguntar o seguinte: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro?" Naquele momento, Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e dos seus sofrimentos, expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Depois respondeu aos discípulos de João: "Voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim." Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: "O que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios. Então me digam, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu afirmo a vocês que viram muito mais do que um profeta, porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu digo a vocês que de todos os homens que já nasceram, João é o maior. Porém, quem é o menor no reino de Deus é o maior do que ele." Os cobradores de impostos e todo o povo viram isso. Eles eram aqueles que haviam obedecido às ordens justas de Deus e tinham sido batizados por João. Mas os fariseus e os mestres da lei não quiseram ser batizados por João e assim rejeitaram o plano de Deus para eles. E Jesus terminou dizendo: "Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? Com quem elas são parecidas? Elas são como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro: nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: ele está dominado por um demônio. O Filho do Homem come e bebe, e vocês dizem: vejam, esse homem é comilão e beberrão. É amigo dos cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Mas aqueles que aceitam a sabedoria de Deus mostram que ela é verdadeira." Jesus na casa de Simão, o fariseu. O fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: Você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei, ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados, mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: Os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: Que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher:
A sua fé salvou você. Vá em paz. Glória a Deus. Amém. Após uma leitura maravilhosa dessas, vamos orar ao Senhor agradecendo. Amém? Oremos. Seu Deus, eterno Pai, maravilhoso és tu, Deus. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu perdão. Estamos aqui, Pai, mais uma vez pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, transgressões, que não são poucas, Deus, pois todos os dias nós pecamos contra Ti. Deus, obrigado pela Tua paciência conosco, Deus, porque somos tão falhos. Senhor, continua abençoando nossa vida com o Teu perdão, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, que nós venhamos ter um coração contrito, que se arrependa dos pecados e que não venhamos mais estar cometendo os mesmos contra Ti. Deus, louvado seja o Teu nome, continua falando conosco aos nossos corações. Obrigado pela leitura do dia de hoje e amanhã vem falar novamente aos nossos corações. Continua abençoando cada um que se faz presente. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Leitura poderosa. Que Deus continue abençoando a sua vida. Amanhã estaremos aqui novamente para mais uma vez ouvir o Senhor falar aos nossos corações. Não se esqueça de, antes de sair, deixar o seu like, conferir, confirmar se você está inscrito no canal e compartilhe também este propósito. Compartilhe o canal aqui, ajuda este canal a continuar crescendo e atingindo outras pessoas. Amém? Deus abençoe a sua vida e amanhã estaremos aqui novamente. Fique na paz.